Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia, linguagem e comunicação. Essa é a obra do Danilo Marcondes, terceira edição, revista ampliada da Cortez Editora. Filosofia analítica, filosofia da linguagem. Vamos lá. A linguagem ordinária como área a ser investigada pode ser considerada então como ponto de partida para a análise do significado de conceitos problemáticos do ponto de vista filosófico e como fornecendo elementos concretos e intersubjetivos através dos quais a investigação procede, mantendo-se aberta à compreensão de todos os falantes na medida de sua competência linguística. Este duplo aspecto, o recurso à linguagem para solucionar problemas identificados a partir da própria linguagem, é apenas superficialmente circular, pois na verdade equivale ao princípio do círculo hermenêutico, isto é, o filósofo renuncia à pretensão inicial de estabelecer o ponto de partida originário, os primeiros princípios a partir de que seu sistema pode ser construído, e reconhece que sua reflexão só pode, e portanto deve, partir de pressupostos inevitáveis que se encontram em sua origem, a linguagem através da qual os próprios problemas são formulados. Dessa forma, a filosofia da linguagem se constitui essencialmente não como um sistema filosófico que busca resposta aos problemas tradicionais da filosofia, o problema do ser, a ontologia, o problema do conhecimento, a epistemologia, o problema do bem, a ética, mas segundo uma nova perspectiva, como tentativa de refletir sobre questões específicas através de uma interrogação da linguagem tal qual é usada. A linguagem, então, como a lança de Telefos, a origem e a solução do problema. Como ilustração pode-se tomar, por exemplo, a discussão empreendida por Austin, o J.L. Austin, A Play for Skills, ver também Three Ways of Spelling Ink, do Philosophical Papers, da Oxford University. E ainda o Hart, The Ascription of Responsibility and Rights, Proceedings of the Aristotelian Society. Então, a respeito do problema ético da responsabilidade na ação, através principalmente da análise de expressões adverbiais, ou seja, modificadores da ação, como voluntariamente, deliberadamente, acidentalmente, inadvertidamente, ou outras expressões a estas relacionadas. O problema filosófico é assim situado em uma área de vocabulário a ele relacionado, um jogo de linguagem, language game, Sprachspiel, se quisermos nos apropriar do termo Wittgensteiniano, de Wittgenstein. A delimitação desta área é possível pela competência linguística do filósofo enquanto falante igual a qualquer outro. E, feito isto, ele procede então a uma interrogação de como estas expressões se interrelacionam, examinando as situações e contextos em que é apropriado e legítimo usá-los. Usá-los ou não, ou ainda usar uma, mas não outras, contrastando-as com sinônimos, expressões equivalentes ou semelhantes ou até mesmo opostas. Deste processo vai emergindo então o significado dessas expressões em sua complexidade, o que vai possibilitar o esclarecimento da questão inicial. É claro que este esclarecimento deve ser sempre considerado como provisório, e não há, neste sentido, questões fechadas em filosofia. Não há respostas definitivas e esses problemas são sempre passíveis de serem retomados e reexaminados à luz de novos elementos que esta indagação da linguagem pode nos fornecer. Um ponto importante a ser destacado neste método de análise é o papel do contexto no exame dos usos dessas expressões, pois isso indica precisamente que a linguagem não é e não deve ser examinada em abstrato, mas sempre em relação a uma situação real ou imaginária, mas possível, em que faz sentido, ou não, usar determinadas expressões. Uma forma de vida, também uma noção wittgensteiniana. O mundo da vida é o Lebenswelt, o TG alemão já é uma outra questão, em que essas expressões têm significado. Segundo Austin, quando examinamos o que se deve dizer e quando se deve fazê-lo, que palavras devemos usar em determinadas situações, não estamos examinando simplesmente palavras ou seu significado, seja lá o que isto for, mas sobretudo a realidade sobre a qual falamos ao usar essas palavras. Usamos uma consciência mais aguçada das palavras para aguçar nossa percepção dos fenômenos. Assim sendo, podemos afirmar que ao investigarmos a linguagem, estamos investigando igualmente a sociedade da qual ela é a linguagem, o contexto social e cultural na qual é usada, as práticas sociais, os paradigmas e valores, a racionalidade desta comunidade. E dessa forma percebe-se, ou pode-se dizer, que não há uma separação radical entre linguagem e mundo, já que a realidade é constituída exatamente pelo modo como aprendemos a linguagem e a usamos.
conhecer um pouquinho da filosofia da linguagem, né? Filosofia, linguagem e comunicação, do Danilo Marcondes, ele que é um grande filósofo da linguagem brasileiro, escritor também de obras de história da filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.